pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira 2016 da Confederação Nacional da Indústria mostra que 65% das pessoas consideram a corrupção o principal problema do Brasil. Nesse prisma, o Ministério Público Federal organizou um grupo para tocar mudanças na lei, que, pelo menos em tese, tornaria um crime de corrupção mais passível de punições. As 10 medidas contra a corrupção foram assinadas por mais de 2 milhões de pessoas e aqui na Câmara passaram a tramitar por meio de projeto apresentado pela Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção. Busca-se, entre outros ajustes, tornar crime o enriquecimento ilícito e crime hediondo a corrupção de valores, a reforma no sistema de prescrição penal e a responsabilização dos partidos com a criminalização do Caixa 2. O Expressão Nacional levanta o debate. O aumento da pena inibiria a corrupção? E mais, seriam as medidas constitucionais? Eu converso sobre o assunto com o deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, o advogado Patrick Mariano, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas, e Luísa Cristina Friesheisen, subprocuradora-geral da República e coordenadora da 5ª Câmara Criminal do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Expressão Nacional. Eu abro o programa com as medidas de combate à corrupção que estão agora na nossa tela. Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, prevenção à corrupção, responsabilizar os partidos políticos e criminalizar o Caixa 2, aumento das penas e tornar crime hediondo altos valores, a corrupção de altos valores, reforma do sistema de prescrição penal, rapidez nas ações de improbidade, eficiência nos recursos no processo penal, ajustes nas nulidades penais, prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro e recuperação do lucro derivado do crime. Eu começo, então, o debate com o deputado Diego Garcia, o senhor que encampou as propostas do Ministério Público. A finalidade, em geral, seria fazer com que a corrupção não compense no Brasil? Sim, desde o ano passado, nós, fazendo uma análise, um estudo sobre as 10 medidas, que, na verdade, são 20 anteprojetos de leis que ganharam corpo junto de toda a sociedade brasileira, em todos os estados, com o apoiamento de diversas associações, movimentos, igrejas, que colheram mais de 2,5 milhões de assinaturas já e que continuam colhendo e que querem, como os números demonstram e mostram, o fim da corrupção ou que medidas sejam adotadas para que esse mal tão grande que está matando e que prejudica principalmente a classe mais pobre, a sociedade com mais deficiências e com mais dificuldades. Então, nós adotamos esses projetos. Eu, na verdade, sou autor de 10 projetos que apresentei separadamente, antes mesmo de chegar às 10 medidas com mais de 2,5 milhões de assinaturas à Câmara dos Deputados. Então, já havia apresentado algumas das propostas feitas pelo Ministério Público Federal, que estão em tramitação na Casa, e agora também com o projeto de lei 4850 de 2016, que trata sobre as 10 medidas de combate à corrupção, que está sendo analisada na comissão especial. Eu acredito que todo esse debate, a comissão ela está sendo muito célere, mesmo não havendo atividades na Câmara, estão ocorrendo pelo menos 3 reuniões, 3 encontros para o debate, para as discussões, trazendo especialistas favoráveis, contrários às medidas que visam o combate à corrupção. Eu acredito que, ao fim de todo esse debate, essa discussão, nós vamos apresentar e vamos dar ao nosso país uma grande resposta, que é a resposta que toda a população brasileira anseia e quer ver o fim da corrupção nesse país tão gigante, tão grande, tão rico,
mas que hoje chega aos montantes, segundo estimativa da ONU, de um desvio de 200 bilhões de reais por ano. Quer dizer, dinheiro que deixa de ir para a saúde, por exemplo. Na verdade, 200 bilhões representam 3 vezes mais o orçamento da saúde pública no país, daria para triplicar o orçamento da educação, daria para quintuplicar 5 vezes mais o orçamento da segurança pública no país, daria para construir, por exemplo, 6 mil hospitais do câncer, como o hospital que existe em Curitiba, o Erasto Gettner, daria para se investir e se construir 10 escolas por município por ano no país. Então, a corrupção ela é um mal muito grande e esse desvio tão grande, tão gigantesco, que assola a população brasileira, faz com que milhares de pessoas estejam pagando um preço alto por conta de tanta corrupção no nosso país. Deputado Domingos Sávio, a população começou a prestar atenção nos efeitos da corrupção quando começou a fazer o link, a ligação específica entre dinheiro que falta para a saúde, dinheiro que falta para a educação, que são setores essenciais. O senhor anteriormente já havia se posicionado por meio da imprensa com algumas ressalvas às propostas do Ministério Público. Quer dizer, o senhor não é contra o combate à corrupção, ninguém aqui é contra o combate à corrupção, mas existem ressalvas importantes. Que ressalvas são essas? Bom, Aline, convidados, meu querido amigo Diego, eu queria, nessa oportunidade, iniciar recapitulando o seguinte. O combate à corrupção, ele tem que unir todas as pessoas de bem. E, primeiro, eu fui um dos primeiros a subscrever a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção aqui nessa casa, um dos primeiros a estar nas ruas também colhendo assinatura para esse projeto, e estou nessa comissão porque eu tenho absoluta convicção de que nós temos que aprimorar a legislação, ter uma legislação dura, eficiente de combate à corrupção. Como membro da comissão, logo que estudamos o projeto, nós verificamos que ele precisa e deve ser aperfeiçoado, até para que ele seja aprovado. Se nós ficarmos intransigentes e dizer, olha, é desse jeito e acabou, a gente corre o risco de não aprovar ou aprovar algo que não seja eficaz. É bom a gente esclarecer, porque a maioria das pessoas, inclusive que estão nos assistindo agora, deve imaginar assim, 10 medidas contra a corrupção. Então eu estou diante de um projeto com 10 artigos, com 10 itens, e não é isso. O Diego já disse, só aqui na casa tramitam mais de 20 projetos. Na verdade, se uniram ali alguns. Eu mesmo tenho um projeto de minha iniciativa que eu acho que nós precisaríamos de incluí-lo, né, nessas medidas, porque ele é muito duro para evitar a corrupção, que é o que nós devemos buscar também. Na sequência, sendo oportuno, eu quero explicar o que é. Mas o que ocorre? Se são 10 medidas e não são 10 artigos, o que está acontecendo? É que se procurou apresentar uma série de medidas para alcançar esse objetivo. Todas as 10 medidas são fantásticas. Você trabalhar para, obviamente, criminar e condenar aqueles que se enriquecem ilicitamente no serviço público, você prevenir a corrupção, você criminalizar o Caixa 2, você aumentar a pena para quem é corrupto e promove esse prejuízo enorme, tudo isso é fundamental e nós temos que aprovar. Mas nós estamos diante de 67 artigos, isso no projeto 4850, sem falar em outros. E dentro desses 67 artigos, tem artigos que nós temos que tomar cuidado, porque senão nós podemos aprovar algo inconstitucional. Nós podemos, sob o pretexto de combater... Por exemplo, o que seria inconstitucional? Por exemplo, você invadir a privacidade das pessoas da forma que está redigido o tal teste de integridade. Que é a pegadinha. Que é a tal pegadinha. Que pode, porque você vai aprovar uma lei para se aplicar nos 5 mil municípios, em todas as repartições públicas do poder executivo, do poder legislativo. E aí quem está no comando, nem sempre, não é Deus, né? Deus está no comando de tudo, mas seguramente não são das nossas ações, é o homem, é o ser humano, falível. E se você dá uma lei para ela, de que ela pode entrar na intimidade para fazer uma pegadinha, para ver se a pessoa é honesta ou não, é preciso, no mínimo, ter muito cuidado com a redação que se dá a isso, para não deixar brecha de invasão da privacidade ou de criminalização de um inocente. Uma outra coisa que me preocupa é você restringir
o direito a habeas corpus ou dificultar, que aliás é algo que aconteceu num dos períodos mais tenebrosos, na ditadura, não é? Nós precisamos ter celeridade. Agora, será que a falta de celeridade é por causa do habeas corpus? Porque o habeas corpus é o direito de responder em liberdade até que seja provada a sua culpa e se você não oferece risco para a sociedade, risco nenhum para a sociedade. E já existe uma série de restrições para se dar o habeas corpus. Agora, se você dificulta muito, você pode deixar um inocente na prisão, não é? Por muito tempo, como ficou em tempos obscuros. Agora, você talvez possa melhorar a celeridade mexendo em outros aspectos do Código do Processo Penal, inclusive estruturando melhor o judiciário. Muitas vezes a falta de celeridade é porque um processo fica na gaveta, né? Fica na gaveta. E o prazo para haver a deliberação do senhor juiz? E o prazo para haver a manifestação do Ministério Público? Nós não vamos abordar isso na lei? Então talvez a gente possa abordar outros aspectos que não estão abordados, garantir celeridade. Então a minha preocupação é o seguinte: eu quero que a gente faça um debate bem transparente para aprovarmos uma lei dura contra a corrupção, mas uma lei que seja justa. Não é? Você não pode, sob o pretexto que se fez uma campanha publicitária dizendo são 10 medidas todas maravilhosas. Agora, a responsabilidade do legislador é analisar os 67 artigos e ver se ali você não vai aprovar algo que amanhã a própria sociedade vai dizer, mas como é que vota uma coisa dessa? Não é? Então, o processo está sendo debatido com maturidade, com membros do Ministério Público Federal nos ajudando, inclusive a aprimorar o projeto. Hoje, agora há poucos dias, ouvimos o presidente da OAB, né, e de outras instituições que também estão preocupados em aprimorar o projeto. Eu não vi ninguém que veio dizer, olha, larga do jeito que está. Eu sinto que há um desejo de nós endurecermos no combate à corrupção, temos que fazer isso, mas com a responsabilidade de quem tem que preservar os princípios constitucionais do direito de defesa, né, da presunção da inocência, de alguns aspectos essenciais para uma sociedade verdadeiramente livre. O deputado Domingos Sávio mencionou aqui 2 pontos importantes. Um é o habeas corpus e outro o teste de integridade. Com os especialistas, eu gostaria de começar pelo teste de integridade, com a subprocuradora Luísa Cristina, as críticas de que esse teste de integridade, na verdade, seria infringir a lei para pegar algum crime, ou seja, fazer um crime, cometer um crime para pegar outro crime. Qual a resposta do Ministério Público? Eu acho que primeiro eu vou situar um pouco a questão do debate. Eu sou coordenadora da 2ª Câmara Criminal, né, que é a Câmara que trata dos crimes como um todo, no Ministério Público Federal. Há uma Câmara específica para o combate à corrupção. Eu acho que o debate das 10 medidas, essa campanha, eu acho que ela tem uma grande qualidade, que é trazer o debate para o debate para a ordem do dia. Né? Quer dizer, várias pesquisas dizem quais são os problemas dos brasileiros, o que atormenta os brasileiros, a corrupção, a educação, a saúde, o acesso à justiça. E eu acho que essa questão da corrupção, ele é um problema que surge nas diversas comunidades e nas diversas pesquisas. E por que isso? Porque as pessoas fazem exatamente a direção, de que a ligação, que o desvio de verba pública no seu município, ele atinge basicamente saúde e educação. Porque o município lida basicamente com essas 2 verbas públicas. E quando há corrupção, quando há uma licitação fraudada, quando há um processo de licitação que não é respeitado, quando a autoridade municipal, o prefeito, se junta com uma empresa de fachada para fazer uma licitação de medicamentos, para construir uma escola, e ao fim e ao cabo não se constrói nem escola e nem se tem medicamentos, a população sofre isso e ela percebe muito claramente que a corrupção tem a ver com o dia a dia dela. Para além das grandes operações, como a Lava Jato, como a Zelote, como a Custo Brasil, que também trouxeram para a mídia esse panorama. Quando o Ministério Público começou, é evidente que o Ministério Público Federal, até pela sua natureza, né, da atribuição federal, ele lida muito com os crimes contra a administração pública, de desvios de verbas públicas e também do lado da improbidade do ressarcimento de danos. Por isso que nós somos muito voltados para essa questão, para esses delitos. Porque todos os nossos delitos, basicamente pela nossa atribuição e a nossa atuação na área da improbidade, fica em torno disso. Nós temos uma outra atuação muito grande também, que é nas fraudes previdenciárias, que não se fala muito nisso porque ela tem um tipo penal específico, que é o estelionato qualificado, mas que também é um desvio de verba pública enorme e tão danoso
danoso quanto à corrupção propriamente dito. E, às vezes, né, o desvio, a fraude previdenciária também tem a corrupção. A nossa campanha, ela nasce, então, da observação, e só poderia ser de projetos de lei e de uma observação do aprimoramento do sistema de justiça, porque nós somos um dos atores do sistema de justiça. Quer dizer, se nós fôssemos educadores, nós estaríamos voltados para a questão da educação. Se nós fôssemos jornalistas, estaríamos voltados para outro. Mas nós somos atores do sistema de justiça e trabalhamos com o sistema de justiça. Portanto, nós nos propusemos a trazer medidas de aprimoramento do sistema de justiça. E é importante dizer que nessas 10 metas, existem vários projetos de lei. Alguns deles não são de corrupção propriamente dito, mas do aprimoramento do sistema de justiça, e aí tanto da improbidade como do sistema de justiça criminal. Quanto ao sistema de justiça criminal, nós temos alguns aprimoramentos da questão recursal, que envolve a questão do habeas corpus, que é uma ação originária, mas também o próprio andamento dos recursos, que é a execução provisória da pena. E, portanto, o não efeito suspensivo do recurso especial extraordinário. Por outro lado, nós temos o aumento de penas de corrupção, nós temos o enriquecimento ilícito, há medidas no âmbito do político, que é a questão do Caixa 2, que, aliás, agora, em debate com o presidente da OAB, por exemplo, ele nos afirma que a OAB apoia isso muito fortemente. Então, o que acontece? Não existe uns contra os outros. Existem pessoas que estão pensando o aprimoramento do sistema de justiça através de projetos de lei. Porque, claro que o sistema de justiça pode se autoaprimorar. É óbvio. Nós estamos todo dia nos aprimorando, fazendo metas. Eu sou coordenadora de uma Câmara e para isso existe o CNMP e existe o CNJ. Mas o nosso foco foi, vamos aprimorar o sistema de justiça através da modificação de leis. E estamos propondo essas leis. Algumas delas, e o que é importante é que nós não inventamos nada. Isso é importante. O Brasil não é um negócio separado do mundo. Quer dizer, quando a gente propõe as coisas, é porque a gente observa que nas legislações de outros países existem propostas que podem ser úteis ao aprimoramento do nosso sistema. O teste de integridade é um deles. O teste de integridade existe nos sistemas anglo-saxão. Existe nos Estados Unidos, no Canadá, nos Estados Unidos. A legislação precisa ser aprimorada? Da forma como está, ela é muito invasiva? Nos debates que nós estamos tendo, nós estamos percebendo que precisa ser aprimorado. Por isso mesmo que nós sempre dissemos, nós estamos propondo, nós vamos colher as assinaturas, nós queremos que a sociedade esteja conosco, a sociedade civil se envolva nisso, porque é importante que a sociedade se envolva, porque não há prevenção de corrupção sem controle social. E, portanto, isso é fundamental. E a sociedade civil se envolveu, e se envolveu com seus parlamentares. Isso é bom para esses projetos e para outros. Porque é muito importante no Brasil que o cidadão e a cidadã saiba o que o seu deputado está fazendo. Se lembre, inclusive, em quem votou. Né? Se lembre, inclusive, né? Votou seja para vereador, deputado estadual, federal ou senador. E também, não só nos cargos do Executivo. Porque o Legislativo tem um papel importantíssimo e que o nosso sistema eleitoral acaba dando uma ênfase muito grande no Executivo. E eu acho que isso são consequências de todo esse movimento que surgiu com as 10 medidas. Porque ao mesmo tempo que ele vai cobrar 10 medidas da corrupção, também vai cobrar uma melhoria do sistema de saúde, do sistema de educação. Então, acho que é esse contexto. Aí, pontuando no que você mencionou, o teste da integridade ele existe em outros lugares, ele pode ser aprimorado. Precisamos ver se ele vai ser útil em todos os municípios ou se ele vai ser útil, por exemplo, numa questão de uma qualificação dentro de um procedimento interno de cada um dos órgãos, se ele pode ser considerado, eventualmente, depois, se a pessoa de fato cometeu um crime. A execução provisória da pena também, ela existe em todos os lugares. Quer dizer, nós cansamos de ir visitarmos outros países e dizermos, esse sistema é melhor, funciona melhor. Aliás, o que é importante pontuar é que a Constituição de 1988, até 2009, o Supremo aceitou a execução provisória. A execução provisória era feita. Eu sou membro do Ministério Público Federal há 23 anos, militando na área criminal, também na tutela coletiva, na área da cidadania. E eu fazia execução provisória. E aí o Supremo disse... Aí o Supremo em 2009 disse... Em 2011 ele já tinha mitigado o seu próprio entendimento. Quando ele começou a dizer que... E tem casos aqui que tem muito recurso. Então, eu vou fazer a execução provisória. E a execução provisória está sendo feita. Eu gostaria de abordar, eu vou interromper a senhora para ir para outro especialista para abordar essa questão dos recursos, porque o deputado Onyx Lorenzoni mencionou na comissão especial 2 pontos importantes.
Um ponto seria a questão dos recursos, quer dizer, existem tantos recursos que a lei, ela acaba, o processo ele acaba prescrevendo. E a outra questão que ele mencionou ele denominou indústria de atestados, porque um advogado consegue um atestado que todo mundo sabe que não é um atestado verdadeiro, e aí você é levado a uma situação de habeas corpus, e hoje em dia existe inclusive o habeas corpus preventivo, ou seja, é uma situação de passar ao redor da lei, por fora da lei, tentando mitigar alguns itens do sistema. Na sua opinião, Patrick e Mariano, essa iniciativa do Ministério Público, ela vai ao encontro da sociedade de combater a corrupção, como disse o deputado Onyx Lorenzoni? Primeiro, obrigado, Aline. Eu acho que uma primeira questão é que a corrupção, ela não está só na política, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui é um pouco desse mito. Porque a corrupção, ela está no cidadão, ela está no judiciário, ela está no Ministério Público, ela está em empresas privadas. Então, muito do que se fala é muito voltado para o exercício da política. Então, a política é um fenômeno de criminalização que ela vem tendo muito grande. Então, quando a gente fala, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, pode faltar. Agora, se você considerar que 47% do orçamento brasileiro vai para pagar juros da dívida pública, e que só 3% são gastos em saúde e educação e 1% em Bolsa Família, você também, então assim, quer discutir a questão da saúde, quer discutir a questão da falta de dinheiro? Vamos discutir mais profundamente. Então, eu acho que a gente não pode também entrar no abismo do maniqueísmo. Então, quem é contra defende a corrupção, né? Ou aqui estão as saídas mágicas. Eu acho que aqui não estão saídas mágicas, isso daqui não vai acabar a corrupção, infelizmente, não vai, porque a corrupção no Brasil ela é endêmica, ela é histórica, ela é desde a sua formação, e ela passa também por questões que estão além do direito penal. Por exemplo, uma das propostas aqui é você aceitar a prova ilícita, desde que ela seja acolhida de boa fé. Então, ok, então foram 2 milhões de pessoas que concordaram com isso daqui, mas se você perguntasse para essas 2 milhões de pessoas, fulano de tal, se você fosse torturado e você confessasse um crime, essa sua prova poderia ser aceita de boa fé? A resposta seria o contrário. Então, quando vem me perguntar se eu sou a favor das 10 medidas, eu sou a favor de 50, de 60 medidas. Então, acho que, Aline, é preciso ter muito cuidado porque um projeto é muito grande, ao mesmo tempo na casa está sendo discutido o Código Penal, Código de Processo Penal, o próprio parlamento aprovou leis contra a corrupção duríssimas nos últimos anos. Então, a lei da organização criminosa, a lei de lavagem de dinheiro. Então, primeiro que não é verdade que não é feito nada na casa. A casa faz muito. E a gente tem que fugir do maniqueísmo. Por exemplo, questão do Judiciário e Ministério Público. Se a gente está discutindo moralidade, por exemplo, tinha que estar aqui também a questão do afastamento do juiz que comete crime. Por exemplo, muitas vezes o que um juiz recebe de pena é aposentadoria integral. Então, por que a gente também não discute a LOMAN? Por que a gente não discute a questão das férias de 60 dias para a magistratura? São aspectos de moralidade, não estou dizendo que isso é uma corrupção em si, mas tem a ver com moralidade pública, tem a ver com o gasto da coisa pública. Então, eu acho assim, é super louvável a intenção do Ministério Público, eu acho que o debate é importante ser feito. Agora, ele não pode ser feito rasgando a Constituição. Há mecanismos de transparência, mecanismos de participação da sociedade nas decisões públicas que muitas vezes são mais eficazes que isso. Por exemplo, a questão do crime hediondo, né? O parlamento nos anos 90 tornou crime hediondo depois do caso da Daniela Pérez. Isso diminuiu o crime de homicídio? Não diminuiu. Quer dizer, Patrick, desculpa interromper, mas a sua fala é no sentido de que uma maior apenação não combateria a corrupção, mas sim uma maior fiscalização. Eu acho que sim. A questão já está, por exemplo, dos especialistas que os deputados estão ouvindo na comissão, a crítica é muito grande às 10 medidas, justamente no sentido que você aponta. Que o direito penal por si, ele não resolve, porque há uma questão de classe por fundo
que é, por exemplo, os ricos não... Por exemplo, se for olhar o sistema penitenciário nacional, são quase 600 mil pessoas que estão presas e a gente tem 250 mil vagas, né? Se você for olhar a composição, majoritariamente, o crime de colarinho branco é raridade. E se você partir do pressuposto, vamos aumentar a pena que vai quebrar isso? Não. Não somente. Então é preciso discutir profundamente. Eu acho que são mais de 20 medidas aqui. Ao mesmo tempo, na casa tem o Código de Processo Penal e Código Penal, e isso daí deveria ser feito casadamente. Por quê? Você não muda o sistema a partir de pontos, você tem que mudar o sistema como um todo. E aí, só para finalizar, então, eu acho que a corrupção ela está muito além da questão política. Eu acho que ela tem que ser encarada como um problema muito mais amplo. E isso daqui não é uma saída mágica, infelizmente. Embora eu respeite a boa intenção de quem propôs. O Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Continuem com a gente. Estamos de volta com Expressão Nacional. O tema de hoje são as medidas de combate à corrupção. Participam do debate o deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, o advogado Patrick Mariano, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas, e Luísa Cristina Friesheisen, subprocuradora-geral da República. Eu volto, então, para as 10 medidas de combate à corrupção, 10 medidas, entre elas, aquelas 20, né, que são os projetos de lei... São 67 artigos só no projeto 4850. Então, que foram todas agrupadas em 10 medidas. É um conceito quase que de comunicação com a sociedade. Certo. Porque são... Desdobram em vários projetos. Vários projetos e vários artigos. Uma das ideias, dentre todas essas propostas, seria tornar crime hediondo o desvio de valores acima de R$70 mil. Deputado Diego Garcia, alguns especialistas dizem que isso é um exagero, porque já há um rol muito grande de crimes que são considerados crimes hediondos. Qual que é a justificativa do grupo parlamentar que defende essa ideia? Quando é apresentada uma proposição, e como é o caso das 10 medidas, e é bom deixar claro isso para a sociedade brasileira, que ao apresentarmos essas medidas aqui na casa, ao colocarmos em tramitação esse projeto de lei e abrirmos a discussão, o debate, como ele vem sendo construído, com diversas audiências públicas que estão sendo realizadas semanalmente, muitas contribuições a esse projeto poderão ser dadas. E alguns artigos, como o deputado federal Domingos Sávio aqui bem já ressaltou, poderão também ser retirados após a apresentação do parecer do deputado Onyx Lorenzoni, na comissão especial. Então, muitas modificações poderão ocorrer. Entre essa, como é o caso dessa questão dos crimes hediondos, existem outros temas polêmicos, alguns que nós já aqui debatemos, que poderão também sofrer contribuições, seja alterações daquilo que foi feito através da proposição original. Eu, por exemplo, como um dos autores das 10 medidas de combate à corrupção, não tenho nenhum apego a tal ponto que queira que o projeto seja aprovado da forma que chegou. Muito pelo contrário, a ideia, a iniciativa é para que esse debate seja construído, para que outros atores da nossa sociedade brasileira possam dar contribuições também. E são muitas pessoas, nesse momento, pensando e contribuindo com as 10 medidas de combate à corrupção. Mas, objetivamente, deputado e debatedores aqui presentes, tornar crime hediondo o desvio de altos valores faria com que a pena aumentasse, o que, em consequência, faria com que o condenado ficasse, pelo menos, em regime semiaberto? Não, eu acho que a gente eu queria pontuar, quando se pensa muito na questão do aumento das penas, porque a legislação brasileira, ela pune de forma muito grave o Código Penal e a legislação, para além do Código Penal, que é o que a gente chama de legislação extravagante, os crimes contra o patrimônio e os crimes contra a vida. Evidente que os crimes contra a vida
e a liberdade sexual me parecem os crimes mais graves mesmo, porque são os crimes contra a pessoa, né, o crime contra a vida e a liberdade sexual, e aí envolvendo inclusive os crimes de pedofilia, estupro, as agressões da Lei Maria da Penha. Mas os crimes contra a administração, eles que são gravíssimos, não são punidos da mesma forma como o crime contra a vida e contra o patrimônio, especialmente o do patrimônio, porque eu acho que os crimes contra a vida eles estão numa categoria realmente né, diferenciada. Por que punir os crimes contra o patrimônio de uma forma, quando não se trata de latrocínio, que também tem a questão vida, e os outros crimes contra a administração de outra forma? Então, eu acho que quando vem essa questão de crime hediondo, na verdade, ela vem um aumento da pena, mas uma adequação do sistema, que é o que até o projeto de Código Penal pretende fazer. Mas qual é o problema? Quando se discute código, tanto penal e processo penal, se demora, é muito custoso. Eu acho que o Código de Processo Penal que está em andamento, ele vai incorporar várias dessas medidas, ele tem várias medidas interessantes, o Ministério Público Federal também acompanha muito fortemente o Código de Processo Penal. Só que é muito difícil, às vezes, modificar um código como um todo. Tanto que o nosso Código Penal, por exemplo, ele tem uma parte geral de 84, mas a parte especial é de 41. E ele foi sendo modificado. E tem que ser assim. Por quê? Porque existem crimes, inclusive, que não existiam. Então, por exemplo, crimes de fraude por computadores. Tem que modificar o código. A própria questão da pedofilia não está no código, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão do trabalho escravo, formas modernas contemporâneas de trabalho escravo, foi modificado no Código. Então, é natural. O Código de Processo Penal é de 41. Ele foi objeto de várias mudanças, inclusive de mudanças do conjunto ainda da Comissão ADA, que é chamado, que eram 10 projetos. E ele vai sendo modificado pontualmente. Então, essa modificação parcial ou não, ela acontece e eu diria que acontece porque é muito difícil modificar um código. E, às vezes, o código demora tanto para ser discutido que, quando ele nasce, ele precisa ser modificado. É complexa essa. E se discute, inclusive, a codificação hoje, esse fenômeno de codificação. Mas eu acho que, quando se fala que o crime deve ser hediondo, eu acho que o que está por trás disso, e há projetos também de aumentar a lei, e a questão de qualificadoras específicas, a punição, a quantidade de pena imposta aos crimes contra a administração, especialmente corrupção ativa, passiva e peculato, que peculato é uma pena muito pequena. Inclusive, hoje mesmo na comissão se discute muito isso. O que se pensa precisamos fazer uma adequação das penas dos crimes contra a administração. Eu acho importante isso. Agora, se deve ser crime hediondo, se deve modificar, aí eu acho que são propostas que, inclusive, os deputados podem fazer e colocar no relatório. É por isso que é importante o que nós estamos fazendo nessa comissão especial, e não só nós, deputados que fazemos parte, mas fazendo com a contribuição do próprio Ministério Público Federal, da OAB, da sociedade civil, de diversas entidades, que é aprofundar o debate, porque nós temos uma coisa muito clara: nós queremos aprovar medidas, sejam elas 10, 20, 50, né, como foi bem lembrado aqui pelo Patrick, que nos ajude a combater, a punir de maneira dura, e aí eu já antecipo, eu sou a favor de aumentar as penas contra aqueles que, no exercício da atividade pública, né, não apenas quebram a relação de confiança com quem o colocou ali, trai essas pessoas que confiaram nele, mas roubam. E aí, o Diego lembrou aqui, são bilhões. Então, essas pessoas indiretamente ou até diretamente são responsáveis pelo aumento da mortalidade infantil, da falta de vaga nos hospitais, do caos no sistema de segurança do país, porque esse dinheiro é do povo e ele é roubado, então tem que aumentar a pena. Agora, tem que ser como crime hediondo? Eu acredito que não. Por quê? Não é porque eu não acho hediondo, é repugnante corrupção, é nojento e precisa ser punido de maneira dura. Mas se você começar a transformar todo crime em crime hediondo, você banaliza, né, a relação da sociedade com esse tipo de punição, né, que deve ser exemplar. E para reaver o valor que o senhor está mencionando, deputado, é necessário a prisão preventiva? Olha, essa questão da prisão preventiva, eu acho que ela é um instrumento importante, mas não de uma maneira descabida. Não é? Porque aí é que eu disse que, se nós não aprimorarmos o projeto, você corre o risco de voltar a tempos obscuros, cheguei até a citar a Idade Média. Olha, se você der ao juiz a possibilidade de pegar alguém e dizer, você está preso
E você só vai sair daqui o dia que você falar o que eu quero ouvir. Ora, isso também é uma forma de tortura. Você só sai o dia que você falar o que eu quero ouvir. Senão você vai ficar preso indefinidamente. Não, tem que ter determinados critérios para você ter uma sociedade justa. Até porque aí eu quero fazer um parâmetro, voltar ao que o Patrick disse, quando ele comentava que nós não podemos achar que com 10, 20 medidas que nós vamos resolver todo o problema da corrupção. Também, é importante. E também, o senhor menciona 10, 20, mas existe alguma medida que não esteja aqui? Eu vou dar um exemplo, depois de um projeto meu que não incluíram aqui, eu vou brigar para incluir, porque eu acho que ele é muito mais eficaz na prevenção, sem invadir de maneira generalizada a privacidade, sem quebrar, né, alguns direitos elementares da pessoa humana. Mas o que eu ia dizer é que vamos pegar o exemplo da Lava Jato. Nós não podemos deixar de pegar o exemplo, porque é um exemplo importante para o país. Está nos ajudando, né, a esclarecer bilhões que foram roubados dos brasileiros e a punir figuras que eram consideradas intocáveis e nos ajudando a colocar aquilo que é essencial, que a justiça tem que ser para todos, para poderosos ou para os mais humildes, a justiça e a lei é para um só. Agora, precisa ter alguém com firmeza para executar. O juiz Sérgio Moro, e não só ele, o Ministério Público com a sua força-tarefa, a Polícia Federal, estão fazendo um trabalho com eficácia. Uma coisa que é preciso que nós nos debrucemos sobre ela é a eficácia da aplicação da lei. Porque já existe lei, nós não estamos com poderosos presos na Lava Jato, nós não estamos com outros poderosos sendo investigados, e estão sendo investigados de acordo com a lei. Então existe lei. Agora, você vai em todos os estados, que aí você teria que ter a polícia judiciária, que é a polícia civil, colaborando com o Ministério Público, para poder agir num combate permanente à corrupção nas prefeituras, nos governos dos estados, nas estruturas do judiciário, não é? Um outro problema grave, por que não funciona? Porque em alguns casos, a morosidade é porque fica na gaveta. E já há denúncias e até comprovações daqueles que põe na gaveta e vende para continuar na gaveta, né? Então nós temos que ter a coragem de, para combater a corrupção, enfrentar a corrupção no executivo, no legislativo, no judiciário e na sociedade civil. Eu deixo aqui só o exemplo do projeto que eu apresentei. Hoje, quando eu tomo posse, o vereador ou o presidente da República, ele entrega a declaração de bens. Só isso, declaração de bens. E vai apresentá-la quando termina o mandato. Muitos nem apresentam, mas ele entrega a declaração de bens. Só isso. Não há um acompanhamento. E para evitar o enriquecimento ilícito, ou que a pessoa se enverede para aquilo que é ilícito, eu propus em projeto de lei que todo que exerça mandato eletivo, de vereador a presidente da República, todos que exerçam cargos de livre nomeação como ordenadores de despesa, tenham o seu sigilo bancário, fiscal e patrimonial à disposição do Ministério Público, independente de autorização judicial, para que, diante de uma suspeita, o Ministério Público, não para sair divulgando de forma irresponsável, que não é a missão do Ministério Público, mas para investigar. Aí você previne. E eu não vejo problema, não é invasão da minha privacidade. Olha, numa empresa hoje isso já é feito, porque os auditores fiscais podem acompanhar a movimentação da empresa. E a vida de quem exerce um cargo público, que tem muito poder, ela fica resguardada numa privacidade material. A privacidade material é que eu estou querendo que seja aberta. Não é as minhas ideias, não é os meus relacionamentos, não é o meu sigilo telefônico, isso não. A minha intimidade tem que ser resguardada. Agora, a minha movimentação financeira, e eu já faço isso, desde que fui deputado estadual, ela é sempre colocada no início do mandato com uma autorização formal ao Ministério Público. Porque eu acho que é nosso dever ter uma transparência. Quem exerce missão pública tem que ter esse cuidado. Não pode sonegar nada, não pode comprar nada sem nota, não pode vender nada sem nota e muito menos se envolver com corrupção. E se você abre claramente qual que é a sua movimentação, você previne. Vamos incluir isso na lei para mostrar que nós, políticos, queremos dar o exemplo. Mas como o Patrick disse, a corrupção não está só com os políticos. Eu queria Patrick só Mariano, dar uma contribuição, sim, Aline, com relação a essa lentidão que nós vemos, e é verdade, nos tribunais regionais, tribunais de justiça. O projeto ele também prevê a criação das chamadas regras de accountability, que são regras de transparência que visam justamente aperfeiçoar e limitar tempo para que os tribunais regionais, os tribunais de justiça,
possam até, inclusive, ter que dar as suas justificativas porque da demora e da lentidão nos processos. Então, é uma das ideias dentro dessa proposição da criação das 10 medidas. E também uma outra inovação, quando se fala de aumento de pena, que as 10 medidas ela traz, é com relação à gradação da pena. Então, as 10 medidas ela prevê a gradação da pena de acordo com aquilo que foi o montante desviado dos cofres públicos. Então, tem um limitador. Então, a pena máxima ela vai ser aplicada de acordo com esse limitador, com essa tabela e do montante que foi desviado dos cofres públicos. Eu vou ouvir o Patrick Mariano e faço uma rodada rápida final antes da gente encerrar o programa sobre a pergunta que eu havia feito ao deputado Domingos Sávio. Existe alguma proposta de controle à corrupção que não esteja aqui? Essa proposta do Ministério Público encampada pelos deputados já é bastante extensiva. Não, sem dúvida. Eu acho que o parlamento tem... se você for fazer uma pesquisa simples, você encontra umas 300, 400 propostas que tem a ver com transparência, com... Então, é só para também quebrar o mito de que a atividade legislativa não está parada. Não está. Na verdade, sim, são vários projetos. Você teve mudanças, como eu havia falado, significativas na legislação penal nos últimos anos, aprovada pelas duas casas. E a questão do direito penal, Aline, você colocou bem, porque se você for pegar, há uma pesquisa que diz que foram criados mais crimes no regime democrático do que na época da ditadura. Então hoje no Brasil tudo é crime. E se você perguntar quantos crimes existem no Brasil hoje, ninguém sabe responder. Mas são mais de 1.700 condutas que são criminosas. Mas para a questão do crime hediondo, resolveu a questão do sequestro, resolveu a questão do latrocínio. Então assim, se você me apontar que diminuiu o número da prática desses crimes depois de ter virado crime hediondo, eu concordo. Mas o que se viu na prática não foi isso. Então aí eu acho que foi importante o que o deputado disse, a questão da transparência, a questão de você permitir o controle da população do gasto público. O deputado também acabou de citar outra ideia interessante. Não é possível pensar saídas para além do direito penal, porque o direito penal cai bem na população. É uma até populista, até pega bem, agora vai ser crime hediondo. Então, só que na prática é um engodo. Então, eu acho que a Câmara é capaz de pensar saídas mais eficazes, de aumento de transparência, e eu acho que aí sim, olhar a corrupção como fenômeno geral da população do Brasil. Eu não preciso nem pontuar, eu vou pedir a resposta imediata da Luísa. Eu queria falar da questão da importância da lei. Então, a lei, o aprimoramento da legislação é importante justamente em função do que nós estamos falando aqui. Quer dizer, por que nós chegamos nesse momento que nós temos a Lava Jato, nós temos a Custo Brasil, nós temos a Zelote e tantas outras operações do Ministério Público Federal e do Estadual? Porque nós tivemos leis novas. Porque a lavagem chegou numa fase em que se igualou à legislação de outros países, que o crime antecedente não precisa... qualquer crime pode ser o crime antecedente, porque nós temos uma lei de organizações criminosas, porque nós temos já formas de colaboração premiada, porque nós temos mais novas formas de acordo, de plea bargain, ou de direito processual penal negocial, como se queira. E esse processual negocial, por exemplo, ele é importantíssimo para os delitos pequenos, porque hoje a gente tem a suspensão condicional do processo, a gente tem a transação, que não afetam, por exemplo, o furto ou o primeiro roubo, que tem ressarcimento. E isso faz o quê? Faz com que eu tenha um montão de recursos especiais no STJ. Então, eu tenho um universo enorme para aprimorar. Mas a lei é muito importante. Por quê? Porque se eu não faço a lei, quem interpreta a lei faz a lei. E faz a lei no caso concreto. E aí o STJ e o Supremo. Então, ele vai pontuando caso a caso. Ele vai dizendo que esse caso é insignificante, esse caso não é insignificante. Nesse caso, eu aceito que a prova não é nula e nesse caso eu não aceito. Então, por exemplo, se a gente pegar umas questões... vamos falar da prescrição retroativa, que é uma coisa que não está se falando muito, e o Congresso já atuou fortemente para acabar com a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e entre o data do fato e o recebimento da denúncia. Isso foi em 2010. O Supremo disse, inclusive, que foi constitucional. Quem é que tinha inventado a prescrição retroativa antes de 84? O Supremo. Num caso pontual, veio a lei, fez para todo mundo. Vem a lei de novo, retira. E agora nós temos que acabar com a prescrição retroativa entre a denúncia
e a sentença. Então, a lei, exatamente porque ela é igual para todos e porque ela se aplica em todos os casos concretos, ela ajusta melhor a interpretação dos juízes, especialmente dos tribunais superiores, que são, pela Constituição, aqueles que devem fazer ou a interpretação da Constituição ou a unificação da interpretação da lei. Por isso, o aprimoramento da legislação nesse debate no Congresso Nacional. Gostaria de levantar o último ponto para os parlamentares, que é a questão da cassação, a possível cassação do registro do partido. Nós temos experiências em outros países, como é o caso da Itália, com a Operação Mãos Limpas, em que os partidos, os dois principais partidos, foram reduzidos, mas pelas urnas, não por uma lei formal. Por que a lei brasileira está indo mais longe? Hoje nós vemos uma das medidas, das propostas dentro das 10 medidas, é essa questão da criação de campanhas educativas que se espalhem e que sejam realizadas e feitas nos próximos 15 anos, justamente para que a gente possa educar os nossos eleitores, educar os nossos cidadãos e assim, através do voto consciente, do voto limpo, que nós vemos hoje. Eu sou do estado do Paraná, estou fazendo o deputado Domingos Sávio, sou seguidor dele nas redes sociais, vejo que ele está acompanhando os seus candidatos também lá no seu estado. Nós estamos percorrendo os nossos estados e estamos vendo que os eleitores estão cada vez mais conscientes por conta da informação. Hoje o eleitor, muitas pessoas já têm acesso, têm um smartphone, têm internet, então estão conectadas e estão mais informadas. Adotando-se medidas que informações precisas, essa educação possa ser feita, essas campanhas de educação ganhem a imprensa, ganhem a mídia, eu não tenho dúvida que aqueles partidos que hoje estão ocupando, vamos dizer assim, o ponto mais alto, o ápice da corrupção no nosso país, tendem a diminuir o número de representantes eleitos pelo povo. Eu não tenho dúvida disso, que isso deva ocorrer. Agora, hoje, essa responsabilização dos partidos políticos, que as 10 medidas ela também traz, vai trazer algumas punições, como, por exemplo, trazendo para esse período eleitoral, pode punir os partidos políticos até com o bloqueio do fundo partidário, que é o único fundo hoje legal onde os partidos podem estar financiando as campanhas. Isso sim traria penas duras e fará com que os partidos políticos e os seus gestores, não só o tesoureiro, o secretário, seja punido, mas o partido como um todo seja punido por estar compactuando e concordando com a corrupção dentro do partido. Então, essa responsabilização por parte dos partidos políticos fará, sim, com que os partidos possam refletir, possam repensar e possam adotar medidas também das quais possam trazer mais transparência aos eleitores e a cada um dos cidadãos brasileiros. Bem rapidamente, deputado Domingos Sávio, concorda? Olha, sem dúvida, nós temos que, dentre essas 10 medidas, e que na verdade são inúmeros projetos e só num deles 67 artigos, sermos muito duros com o aumento da pena contra a corrupção, que eu sou muito claro de ser a favor, a criminalização do Caixa 2 e dos partidos que enveredem para o crime eleitoral, que incentive. Hoje existe quem literalmente vende o apoio de siglas que são criadas para vender apoio, vender tempo de TV, fazer negociata com aquilo que é o de mais sagrado na democracia, que é o voto. E aí a consequência disso depois são péssimos governos. Então nós precisamos de ter uma legislação dura, eficiente, que puna de fato os maus políticos e puna com rigor. E da mesma forma, eu concordo muito com a doutora Luísa, que hoje me alegra ver que a gente tem uma afinidade de entendimento com o Ministério Público e que até para termos êxito e aprovarmos sim as medidas que nós queremos aprovar, as medidas que endureça o combate à corrupção e seja eficaz, que a gente busque aperfeiçoar o projeto para a gente endurecer contra a corrupção, mas não ter retrocesso, né, ferindo qualquer princípio constitucional que é essencial, né, na vida das pessoas em comunidade, que é o respeito, né, ao seu direito de defesa, né, que é o direito ao contraditório, uma série de princípios que a gente sabe que o país já viveu momentos
de tenebrosos aí em ditaduras, e nós não podemos esquecer isso. Tem países no mundo aí, aqui mesmo na América Latina, vivendo ausência de liberdade de imprensa, criminalização de movimentos que querem se expressar. Nós temos que preservar a plena liberdade democrática, mas sendo duro no combate àqueles que se aproveitam do cargo público para enriquecer, para roubar, para fazer corrupção. E, obviamente, como o doutor Patrick falou, alcançar também este conceito de levar vantagem, que virou a corrupção quase como uma regra do jogo para alguns no Brasil, mas não é a maioria. Nós vivemos, e eu ainda tenho essa absoluta convicção, num país em que a maioria da nossa gente, né, tem esse repúdio à corrupção e que, portanto, são pessoas do bem, que querem viver numa sociedade que se respeite. E é isso que nós temos que fazer aqui, estabelecer uma lei que volte a nos dar a todos aquele orgulho de sermos brasileiros e de confiarmos que o nosso país existe para promover o bem comum, com o dinheiro público sendo aplicado para isso. Não é fácil, mas não é impossível. Nós vamos batalhar muito para aprovar esse projeto de combate à corrupção. Bom, muito obrigada pela presença de todos aqui no Expressão Nacional. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até agora. A gente se vê no próximo debate. Até lá. Obrigada.